Pelé pode, gente. Pelé pode. Tem muito vídeo mais recente do Pelé, e aí ele se afirma mesmo vascaíno. Nos últimos, ele se dizia vascaíno. E aí resta saber se o rei vascaíno ficaria feliz com o elenco que tem hoje o Vasco da Gama ou iria cornetar a galera lá do 777, a SAF, dona do Vasco, para que eles tragam mais reforços para esse time do Vasco. Emiliano Dias, o filho do professor Ramon, falou ontem depois de mais uma vitória do Vasco. Vamos acompanhar. De 26 finalizaciones que a gente tuvo, fue poco, mas el comienzo del año, vamos a seguir trabajando, mas ficamos muy contentos con el grupo porque se mostró una solidez que en los últimos juegos de Flamengo para acá se mostró y estamos contentos. A gente no puede ficar aquí siempre falando lo mismo. Precisamos y a gente falou. Mas nós, de que llegamos a Vasco, tenemos que encontrar solución. El entrenador tiene que encontrar solución. Entonces tratamos de probar una cosa, probar otra, porque si ficamos lamentando... Ele falou sobre oportunidades criadas. E será que esse ataque pode melhorar? A gente tem os números do Vasco no Campeonato Carioca com 108 finalizações, dessas 108, 38 apenas no alvo e 10 gols. São 10,8 finalizações em média até marcar um gol. Os atacantes que marcaram, ou os jogadores que marcaram, Cauã, Paixão, David, que fez o gol ontem, Orelhano e Rayán. É o sexto time que mais precisa de finalizações para marcar. Ontem foi um time misto, né, amigos? Breiler, Donan, professor Celso Zelt, perderam muitos gols. Isso traz alguma conclusão? A tela ali com os números, o que disse o Emiliano Dias, as reclamações do torcedor do Vasco, que análise vocês fazem de tudo isso? Diga, Donan. Na minha visão, o campo grita, né? O campo traz respostas e está trazendo respostas, tanto que a gente já viu algumas oportunidades, o próprio Emiliano e o Ramon Dias falando que o time precisa de reforços. O Vasco, hoje, tem um elenco limitado e desequilibrado. Eu acho que o Vasco está bem servido na defesa. Tem jogadores ali que mostram uma solidez ali dentro e ele falou sobre isso ali. No próprio jogo contra o Flamengo, acho que o Vasco, dentro da sua limitação, fez uma partida bem correta. Agora, do meio para frente, a gente está falando de um elenco que piorou. É só a gente fazer as contas de algo básico. Jair e Paulinho, os dois melhores volantes do Vasco, lesionados, praticamente fora da temporada. Peck foi embora. O Peck foi embora. O Orelhano, que seria um jogador que poderia ganhar espaço e estava jogando bem no Campeonato Carioca, também foi embora. O Marlon Gomes, que seria uma reposição natural do Paulinho, também foi embora. Então, assim, o Vasco perdeu jogadores de qualidade, jogadores que poderiam contribuir, no mínimo, nessa rotação de elenco, alguns sendo titulares absolutos. E as reposições até agora, na minha visão, poucas são de fato soluções. A gente vê um time organizado, um time competitivo, a gente vê ali as digitais do Ramon Dias. Tanto que finalizou 26 vezes, tem tido uma boa média de chegada no gol. O time produz, mas falta qualidade, Abel. Falta o jogador para botar essa bola na rede. Importante falar, ontem o Vasco não teve o Payet e o Verratti, né? São jogadores que são os dois melhores jogadores do sistema ofensivo do Vasco. Mas assim, Serginho, Rossi, o próprio David, que fez um bonito gol, mas perderam muitos gols. O David terminou o jogo como centroavante. Sim, ele jogando ali como um 9, né? Depois que ele fez a modificação. O Adson, que chegou, acho que é um cara que vai ajudar, mas ontem foi mais discreto. A boa notícia de ontem foi a estreia do Galdames, né? Fez um bom jogo. Mostrou que tem um bom passe, cabeça erguida, visão de jogo, pode ser um cara que vá contribuir. Ele tem histórico de seleção chilena, né? Conhece muito o Medel. Achei que deixou uma boa impressão. Agora, provavelmente a SAF não gastou dinheiro para trazê-lo, porque ele era do grupo, não é? Do Genoa? Ele era do Genoa. Aliás, foi a primeira negociação, né? Um intercâmbio, né? De um jogador que é do grupo e vem para o Vasco. Deixou uma boa impressão contra, isso é importante, hein? Olha o asterisco. O pior time do Campeonato Carioca. É, isso aí. Time que tá zerado, que não fez gol ainda. Então, assim, é um time muito frágil, que não ofereceu resistência, nem defensivamente, muito menos ofensivamente.
Léo Jardim fez uma defesa só. Uma defesa, assim. Mas o Vasco precisa se reforçar para ter um campeonato brasileiro que não seja igual ao último, que precisou da última rodada, depois de um grande trabalho do Ramon Dias no segundo turno para escapar. Vai precisar, eu acho que no mínimo aí de mais 2 pontas, de um camisa 9 para brigar com o Verratti, porque não tem esse jogador. Ontem o Vasco estava cruzando a bola na área e você tinha no segundo tempo o David e no primeiro tempo o Ryan, que também não é esse 9, né? O Ramon Dias está tendo que encontrar a solução e tentando desenvolver o garoto ali para ser o 9. Então, assim, o Vasco precisa reforçar, precisa de mais volante, porque perdeu os 2 titulares, né? Eu acho que é isso que é o diagnóstico que a gente vê do Vasco até agora, Bel. Achei interessante, importante você lembrar e enfatizar, né, a fragilidade do adversário. Os adversários, tirando os clássicos, principalmente o Audax, que é o Lanterna, porque o Vasco tem que pensar mesmo em brasileiro. E aí a realidade é Flamengo pela frente, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense. Olha Inter. O quanto esses times têm se reforçado, times que já eram bons, né? Inter, Grêmio, Galo, Fortaleza, Atlético Paranaense. A realidade é essa, amigo. E mesmo, a gente tá falando dos adversários frágeis do Bahia. Carioca, mas o Vasco não vencia 3 rodadas, né? O Vasco perdeu do Nova Iguaçu, o Vasco empatou com o Bangu, contra o Flamengo, tudo bem, é a derrota perdoável para qualquer time do Brasil, rivalidade à parte. Eu acho que são reforços em 2 níveis, né? Reforços do time, acho que o time em si ainda precisa de reforços, precisa pelo menos do volante e um companheiro de ataque, e do elenco. Que aí o elenco, aí você entra, eu nem concordo muito ontem que o Vasco tenha jogado com um time misto ou alternativo, porque isso são coisas quando você tem alternativa. O Vasco jogou desfalcado. O Verratti não jogar é uma coisa muito séria para o ataque do Vasco. O Payet não jogar é outro Vasco. Então, o ataque do Vasco que a gente está falando não é esse que jogou ontem. No máximo, você vai contar com o Adson desses jogadores. Você não pensa num Vasco para encarar ou para competir, como a gente fala. Se a gente pensar nos grandes do Rio, professor, é de longe o ataque mais carente, não é? Sem dúvida. O ataque, sim, porque o Donan lembrou todas as saídas e as chegadas não foram à altura. O David é chegada. É uma chegada abaixo do que o Vasco necessita, do que o Vasco precisa. Mesmo o Adson, que pode se tornar um jogador importante para o Vasco, não é um cara para mudar o time de patamar. Não tem. Está longe disso. São jogadores para composição de elenco, né, na minha visão. O David e o Adson. Acho que o Adson hoje é titular. Pela carência, Por exclusão, né? Justamente, você não tem ali jogadores para... A única solução que o Vasco tem no ataque, na minha visão, é o Verratti, que está lesionado, né? Agora vai ter que se recuperar da fissura, né? Que ele tá na costela. Então precisa contratar, senão o time vai sofrer e vai ter uma dependência de um Payet que, na minha visão, é muito acima da média tecnicamente, só que é um veterano. Vamos pensar no calendário. Você acha que o Payet vai jogar todos os jogos? Não vai ter que preservar o cara. Senão ele vai estourar. Você vai perder mais um jogador para a temporada. Então, assim, é ótimo ter o privilégio de você contar com o Payet. Mas não é bom você ter uma dependência só do Payet. Você precisa entregar material humano, repertório maior. Não viram um Renato Augusto no Corinthians, Pois nessa última fase dele no Corinthians, em que só tinha ele para criar. Quando ele não jogava, não acontecia nada. Ou o Nenê no Vasco, que o vizinho do Breler lembra muito bem, do Nenê, daquela situação O vizinho não gostava extrema. do Nenê?